Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer atividade de história para finalizar o nosso livro do segundo bimestre. Então, vocês ainda irão abrir o livro do segundo bimestre que tem a tirinha azul. Nós vamos finalizá-lo hoje, ok? Então, abram para a tia na página 37, lembrando que história é essa corzinha mostarda com verde. Nós temos aqui um textinho que a tia Fran vai ler com vocês e para vocês, que fala um pouquinho sobre a rua onde eu morava. Lembra que essa semana nós fizemos em história uma atividade na qual vocês tiveram que representar como era a sua rua, como é hoje em dia e como você quer que ela seja no futuro? Então, esse texto ainda continua falando dessas modificações da rua. Então, ouçam com atenção a minha leitura que a gente vai fazer uma ilustração após a leitura, ok? A rua onde eu morava. A rua onde eu morava era muito alegre. Era tão alegre que só consigo me lembrar dos dias de muito sol e noites enluaradas. Acho que não chovia naquela época, mas também acho que são sempre assim as ruas das crianças. Todo mundo se conhecia, todo mundo era amigo. Às vezes nós brincávamos, mas logo nós brigávamos. Mas logo fazíamos as pazes. Criança é assim, não tem tempo para ficar com raiva. Minha rua era muito feliz, porque nós não sabíamos perceber a infelicidade. Era sempre festa, os amigos estavam sempre juntos. Que turma! Na minha rua era sempre época de alguma coisa. Tinha época de soltar pipas, de rodar peão, de jogar bola, ou burrica, de comer goiaba, de futebol não. Era sempre época. Então, a gente falou um pouquinho sobre as brincadeiras ontem, né? Na nossa aula de português, aliás, de antes de ontem, nós falamos sobre algumas brincadeiras, lembram, no nosso livro de português? Então, quase no final da minha rua tinha um morro onde, lá em cima, tem até hoje, a igreja de Santa Catarina. Nós costumávamos subir até certa altura levando um pneu. Chegando lá, um de nós se acomodava dentro do pneu e os outros empurravam a ladeira abaixo. Ah, não tinha coisa melhor. Você rodava e chegava lá embaixo tontinho. Tenho muitas histórias da minha rua para contar. Só não tenho quem queira ouvir. Ninguém tem tempo. É uma pena, porque a minha rua tinha muitas histórias interessantes. Tomara que os adultos deixem as crianças de hoje construírem ruas felizes também. Então, essa rua era uma rua muito alegre, uma rua cheia de brincadeira, né? Ele saía até a rua dele, brincava até se cansar e depois ia para casa dormir. Então, na página 38, tem aqui mais uma vez um retângulo bem grandão. Você vai escolher um pedacinho desse texto que a tia Fran leu, um pedacinho que você mais gostou. O pedacinho que ele fala que ele desce dentro do pneu, rolando. O pedacinho que a tia Fran fala que eles brincavam na rua de soltar pipa, peão, futebol. O pedacinho que eu falei que as crianças brigavam, mas logo faziam as pazes, que eles eram felizes. Enfim, você vai escolher a parte que você quiser desse texto e vai ilustrar aqui nesse retângulo da página 38, certo? Após essa ilustração, nós vamos dar continuidade ao nosso dever na página 39. Mudanças percebidas em cada lugar. Nós temos aqui algumas imagens, né? De uma casa, de uma escola e de uma rua, certo? E aí nós vamos para a página 40. Na página 40 vem dizendo assim: quando você começou a observar esses lugares, que a Jafra mostrou ali na página anterior, imaginou os hábitos das pessoas que neles viviam? Quais as regras que eram usadas em cada lugar? O que você percebeu que mudou? Registre a seguir. Bem, nós temos duas colunas. Nós temos a coluna do eu pensava que era assim mas eu descobri que era assim. Nós vimos 3 ilustrações na página anterior, de uma escola, de uma casa e da rua. 3 lugares diferentes.
Os mesmos hábitos e costumes que eu tenho na escola, eu posso ter em casa? Ou em casa eu posso ter na escola? Não, existem regras diferentes para cada lugar, assim como existe uma regra para você andar na rua também, certo? E aí a tia Fran quer que você registre, não precisa preencher todos, tá? Pode ser uma ou duas linhas só, não tem problema. De como você pensava que era o hábito ou regra em determinado lugar, pode ser a escola, a rua ou a casa, tanto faz, e como você descobriu como realmente é, ok? Você vai registrar aqui. Pode ser em uma palavra, uma pequena frase, e pode os responsáveis que estão em casa com vocês podem auxiliar para formular uma resposta bem legal, ok? Bem, página 41. Quais as consequências das mudanças? Mudanças podem ser benéficas, ou seja, boa para toda a comunidade, incluindo as escolas e as famílias. Por exemplo, quando uma região poluída ou abandonada é limpa e no lugar do lixo é criado um parque. Isso é legal, né? Onde só tinha lixo, criaram parque, praças. Isso é legal. Isso é uma mudança para o bem. Porém, nem todas as mudanças são para melhor. Por vezes, as mudanças acontecem e seus efeitos fazem com que as condições de vida das pessoas piorem. Busque em sua memória uma mudança ocorrida em que piorou a sua vida, em que piorou a vida das pessoas da sua família, da escola ou da comunidade. Você vai pensar em alguma mudança que você teve, ou sua família, ou pessoas que você conhece, ou até mesmo nessa escola, uma mudança que você, a escola, as pessoas tiveram, que você falou assim, não foi legal. Essa mudança foi ruim. Qual mudança você acha que foi ruim, que aconteceu na sua vida, ou na vida da sua família, ou na vida da nossa escola, né? Na construção da nossa escola? O que você acha que mudou, mas não mudou para bem, mudou para pior? Você vai registrar aqui nesse retângulo, ok? E a nossa última folhinha de história, nós temos uma atividade para ser feita aqui. O que você poderia fazer para melhorar a escola, a casa e a comunidade em que você vive? Sempre tem alguma coisa que a gente quer mudar, certo? Imagine se escrever uma carta de intenções para as pessoas que convivem com você. Nessa carta, liste 3 ações para melhorar sua relação com as pessoas da família, da escola e da comunidade. Pense em como você poderia contribuir para melhorar a convivência nesses diferentes espaços, tendo em mente os hábitos e as regras de cada lugar. Bem, você vai escrever, tia Fran vai pedir para você escrever, pode escrever uma cartinha, ou se você não quiser escrever uma cartinha, você pode escrever 3 mudanças que você queria. Aí você vai escolher. Você queria mudanças na sua família, você vai escrever 3 mudanças que você queria para a sua família. Você pode escrever 3 mudanças para a sua escola, que você queria que mude lá na nossa escola criativo. 3 mudanças que você queria que acontecesse na sua casa, não sei, no seu bairro, na sua rua. Você vai dizer o que você queria que mudasse. Pode ser 3 mudanças. Pode escrever em formato de carta, falando o que você quer que mude. Ou pode ser através de 3 frases, ok? Combinado? E aí nós finalizaremos o nosso livro de história. Logo após, a tia Fran vai deixar a atividade de artes, né? Lá no nosso livro de artes, quando vocês abrirem na página 45, nós temos aqui diferentes obras de artes pintadas por um autor chamado Cândido Portinari. Alguém já ouviu falar dele? Então, esse artista, esse pintor, ele fez essas obras de artes. Essa aqui chama-se Meninos com Carneiro, que são realmente 2 crianças com um carneiro. E a de baixo nós temos aqui, ó, crianças brincando, né? Existem 4 crianças aqui, uma gangorra brincando em algum lugar, certo? Observando essas obras de artes, elas lembram crianças brincando, né? A infância, as brincadeiras que a gente já vem falando no livro de história, no livro de português, e que são legais e que fazem com que fiquem sempre na nossa lembrança brincadeiras que a gente faz, que a gente brinca, né? Como vocês perguntaram ao pai de vocês o que eles brincavam, eles contaram, porque eles lembram, porque era legal. E aí o autor Cândido Portinari também quis retratar essa lembrança gostosa de ser criança. Mas eu queria que vocês observassem um pouquinho essa última aqui, ó,
que são crianças brincando na gangorra. O Cândido Portinari, lá na página 46, ele fala, bem aqui no quadrinho rosa, que ele pintava crianças nessas gangorras, porque a gangorra é o seguinte, né? Quando o mais pesadinho tá aqui, o outro fica lá em cima, e assim vai, não é? Então, ele fazia essa pintura desses balanços para colocar as crianças lá no ar, como se ela fosse anjinhos. Bem legal a explicação dele, né? Então, chegou a sua hora de fazer a sua obra. O que vocês irão fazer? Tem todo o material aqui falando, mas a tia Fran vai explicar. Vocês irão, lá na página 3 do material de apoio, bem lá atrás no livro de artes, tem o material de apoio também, igual o nosso, né? Bem aqui na página 3, não tem nada, ó. É uma página em branco. Tá escrito assim, ó, representação da obra de Portinari. Nós vamos representar a obra da gangorra aqui. Como? Vocês irão utilizar um palitinho que a tia Fran mandou no material para simular uma gangorra. Você pode fazer ela reta ou ela já inclinada para o outro lado, da maneira que você quiser. A gangorra vai ser o palitinho. O restante você que vai desenhar. Quem serão as crianças que estarão na gangorra? A tia Fran vai pedir para que vocês pesquisem em jornais ou revistas imagens de crianças. Tia Fran, posso imprimir? Eu tenho impressora em casa. Posso? Pode. Tia Fran, eu não tenho nem revista, nem impressora, nem nada. Posso desenhar? Pode. O importante é você fazer. E aí, vocês só vão utilizar mesmo o palitinho, usando pouca cola, tá? Pode deixar a folhinha do material de apoio no livro. Vai colar o palitinho e representar as crianças, completar a gangorra, fazer um céu, fazer uma paisagem, para ficar bem colorida essa obra que vai ser sua. A gente vai representar uma obra de Cândido Portinari, tá bom? Essa é a atividade de hoje. Bom final de semana e até a próxima!